Sexta-feira da quinta semana do Tempo Comum, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, já se inscreva no canal, clique em gostei e depois você deixe um comentário para me ajudar. Queridos, tomemos o evangelho que está em Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos apresenta mais um gesto de misericórdia de Jesus. Lembram-se de ontem, quando Jesus curou a filha da mulher cirofenícia? Pois então, hoje nós vemos a cura de um homem surdo que falava com dificuldades. Mas, meus irmãos, sempre por detrás de algum milagre de Jesus Cristo, existe algum ensinamento profundo para nós. Cada detalhe do que Jesus faz nos revela o modo como Deus age em nossas vidas, com ternura, mas também com propósito. Nenhum milagre de Jesus Cristo acontece simplesmente para beneficiar a pessoa, mas juntamente com o benefício da pessoa que recebe o milagre, existe um ensinamento para a fé. Queridos, vejamos alguns detalhes. O texto do Evangelho começa dizendo que, lá no versículo 32, levaram a Jesus um surdo que falava com dificuldade e pediram que lhe impusesse as mãos. E em seguida, o texto do Evangelho destaca algo muito importante, versículo 33. Jesus o levou para longe da multidão. Mas, por que Jesus fez isso? E geralmente, em alguns casos, Jesus sempre faz isso, retira a pessoa do meio da multidão para que o milagre pudesse acontecer. Porque existem graças, meus irmãos, que só acontecem quando nós estamos a sós com Jesus. Existem curas que não se realizam no barulho das opiniões, no disse-me-disse, se fosse ver hoje em dia. Não. Existem curas que não acontecem nas distrações, nas pressões vindas da multidão. E aquele homem precisava ouvir a voz de Deus. Mas eu pergunto para vocês, como que ele iria ouvir se ele vivia cercado do ruído, daquela confusão, daquele povo gritando? E assim também acontece com a gente, meus irmãos. Muitas vezes, Deus precisa nos retirar da multidão, isto é, de nos afastar de certas pessoas, de certos ambientes, ou até mesmo dos nossos próprios ruídos interiores para poder falar ao nosso coração. Está chegando o tempo da quaresma. É momento de escolher momentos durante o dia, se você tem condições, de ficar a sós um pouco, de fazer um pouco de deserto, sair da correria para estar um instante de silêncio com o Senhor. Porque, meus irmãos, é no silêncio, na oração pessoal, na intimidade com Jesus, que Ele toca os nossos ouvidos, que Ele toca a nossa língua, que Ele toca o nosso coração e nos abre a escuta da Sua palavra, que vai amadurecendo, inclusive, a nossa própria fé. Meus irmãos, veja que depois do milagre, Jesus ordena ali no versículo 36, ordenou que não contassem isso a ninguém. Mas sempre você precisa se perguntar, e eu te faço essa pergunta, por que será que Jesus não queria que aquele homem divulgasse aquele milagre? Não seria mais viável que Jesus contasse? Ele não ficaria mais famoso? Talvez as pessoas não estariam mais perto dele com maior velocidade? Meus irmãos, veja que não era por simples vaidade, nem porque ele quer esconder o bem. Jesus sabia que a sua fama naquele momento poderia atrapalhar inclusive a sua missão. Sabe por quê?
porque ele não queria ser visto como um milagreiro, como um curandeiro poderoso. O objetivo de Jesus não era uma popularidade, mas a conversão dos corações. E muitas pessoas o seguiam apenas por curiosidade, ou seguia Jesus apenas por interesse. Você já reparou que muitas vezes até você mesmo só foi até Jesus depois que o calo apertou, depois que a briga de casa começou, depois que a dívida chegou, depois que a doença apareceu? Você já reparou que você já vai até Jesus muitas vezes só por causa disso? E está errado, meu irmão. Nós precisamos ir até Jesus por causa disso? Sim, claro. E Jesus aproveita da oportunidade das pessoas que aparecem na igreja por causa disso? Sim, claro. Mas, meu irmão, a nossa fé precisa se converter de tal forma que eu vou a Jesus independentemente se está tudo bem ou não, porque eu quero a conversão, eu quero a salvação. Jesus não queria alimentar uma fé superficial naquelas pessoas, baseada apenas em milagres visíveis. Você já reparou também que existem muitos católicos que só vão à missa na Romaria do Divino Pai Eterno, só vão à missa no dia do Cerco de Jericó, depois somem? Está errado, meus irmãos, está errado. Nós precisamos de uma fé sólida. Da mesma forma, Jesus continua nos chamando hoje a não buscar somente algo que está no espetáculo, está no extraordinário, mas Jesus quer uma relação pessoal com Ele. Jesus quer que nós tenhamos uma relação pessoal com Ele. O verdadeiro milagre é quando o nosso coração se abre à fé. O coração se abre a Jesus e a nossa fé vai se fortalecendo, mesmo sem ver sinais extraordinários. É claro que Jesus pode realizar e vai realizar, mas a nossa fé não pode estar baseada nisso. Meus irmãos, vejam que na sequência, apesar da ordem do silêncio de Jesus, Jesus fala, não contes para ninguém. O Evangelho diz, dos versículos 36 a 37, quanto mais ele recomendava, mais eles o proclamavam. Ficaram impressionados e diziam, ele tem feito bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Meus irmãos, o amor de Deus é assim. Quando é verdadeiro, ele não se contém. Quando alguém experimenta de fato a ação de Cristo, não consegue guardar para si, não consegue. Meu irmão, se você já foi alvo do milagre de Cristo na sua vida, seja qual for o milagre, pequenos milagres, grandes milagres, não guarde para você, conta para as pessoas. A alegria de ser tocado por Jesus transborda naturalmente. Você quer que mais pessoas busquem o Senhor. E é por isso que, mesmo sem querer a fama, Jesus se tornava conhecido, porque a sua bondade falava por si mesma, a sua bondade falava por si mesmo. Que também a nossa vida, transformada pelo encontro com Cristo, fale mais do que as nossas palavras. Quando as pessoas olharem para a gente, quando as pessoas baterem os olhos em nós, que elas possam dizer, como diziam naquele dia, naquele homem, ele tem feito bem todas as coisas. Mas as pessoas diziam por quê? Porque viu aquele homem transformado. Que nós, meu irmão, minha irmã, que a sua vida prática, no dia a dia, na correria do seu dia a dia, na coisa prática do seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, em tudo, que as pessoas olhem para você e digam, este homem, esta mulher, foi tocada por Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ensina, então, que o caminho da graça começa quando deixamos Jesus nos levar para longe da multidão, para o silêncio da oração. Depois, ele abre nossos ouvidos para que nós possamos escutar a palavra e Jesus solta a nossa língua para que nós possamos anunciar a sua palavra com verdade, a verdade que está dentro de nós, que ele colocou dentro de nós. E mesmo que ele nos peça silêncio, e mesmo que ele nos peça discrição, a beleza que ele realiza em nossas vidas acabará sempre falando por si só, porque em nós, a nossa vida vai transbordar a graça de Deus. Que também nós possamos deixar Jesus Cristo tocar nossos ouvidos para melhor ouvir, tocar nossa língua para melhor falar com amor, tocar os nossos corações para que nós sejamos purificados, tocar em qualquer área da nossa existência, que o Senhor perceba que nós precisamos dessa cura, deste milagre, dessa conversão. E que ao olhar cada gesto de Jesus, nós possamos repetir, nós possamos repetir com muita admiração e fé, ele tem feito bem todas as coisas. Amém, queridos? Não desliga, por favor, se inscreva no canal, escreva aqui nos comentários, ele tem feito bem todas as coisas. Repito, ele tem feito bem todas as coisas. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar esta homilia para frente. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.